Olá, queridos amigos do Vida e Atitude, que bom que você está aí acompanhando a nossa programação. Hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante, sobre nutrição. E a nossa convidada é a doutora Nayara Belmonte, ela que veio aqui para nos falar sobre esse assunto. Seja bem-vinda, Nayara. Que bom que você está aqui para falar para a gente um pouquinho sobre nutrição, Nayara, porque a gente precisa saber se nutrir, né? Eu já ouvi certa vez ou li em algum lugar alguma coisa assim, que a gente precisa se nutrir, não apenas se alimentar. O que você acha disso? Eu acho que o alimento ele tem os dois papéis, assim, né? A gente não pode comer simplesmente pela nutrição, porque o alimento, o ato da gente se alimentar, ele tem um significado muito mais amplo, né? Então a comida tem esse significado social, cultural, até político também, né? Envolve uma questão muitas vezes de demonstração de amor, de afeto através da comida, né? Então quando a gente só come por questões nutricionais, isso também é um pouco delicado, né? Legal. Então é mais amplo que só o nutriente em si. Interessante. E me fale um pouco sobre você, sobre a sua trajetória dentro desse segmento da nutrição. Bom, eu me formei na Federal, aqui do Paraná, né? E eu me formei em 2010. Em 2011, mais ou menos, eu fiz a pós em nutrição esportiva e atuei, trabalhei um ano em restaurante e depois eu comecei a atender. Larguei essa parte de restaurante e comecei com atendimento clínico. Mas eu comecei atendendo, na verdade, dentro de academias, né? E era uma academia só para mulheres. Eu cheguei a atender em 5 unidades dessa academia, então foi onde que eu comecei o meu trabalho, né? Atualmente eu atendo num consultório e eu também tenho 2 cursos online voltados para mulheres, que hoje é o meu público maior, assim. E apesar de ter pós em nutrição esportiva, hoje eu trabalho, a minha abordagem é com foco em comportamento alimentar. E como que funciona o comportamento alimentar? Como ele deve ser? Então, assim, em linhas gerais, é para ajudar, né, a pessoa a se relacionar de uma forma mais tranquila com a comida. Então, na abordagem comportamental, se trabalha não só o que se come, o quanto se come, mas também o porquê, o onde, o quando, com quem, né? Porque tudo isso influencia na hora da gente, né, comer. Agora, a gente precisa se conhecer um pouco também para poder saber todos esses detalhes aí que você falou aí. Às vezes é um grande desafio, não é? Porque a alimentação ela tem muito a ver com autoconhecimento. Tá, e o teu foco então é mulheres? Eu atendo homens, mas hoje a maior parte das minhas pacientes, clientes, assim, são mulheres. Os meus cursos online são só para mulheres. E o que está acontecendo com a mulherada? Conte um pouco pra gente. Quais são as queixas principais? Bom, Clarissa, eu acho que esse assunto rende muito, né? A verdade é que é quase que uma obrigação a mulher estar em dieta hoje, né, na nossa sociedade, porque existe uma certa obrigatoriedade da mulher ser magra, né? Então isso existe toda uma construção social e cultural, né? Então muitas mulheres elas buscam por dietas devido a toda essa pressão social também, e a verdade é que a prática de dietas restritivas ao longo dos anos ela pode prejudicar não só o metabolismo da pessoa, mas também compromete questões, a saúde mental, emocional, aspectos cognitivos também, né? Então eu falo que esse é um assunto muito amplo. Tanto que a grande maioria das mulheres que eu atendo hoje, elas começaram a fazer dieta muito cedo, às vezes até quando eram crianças, assim, ou na fase de pré-adolescência, quando a menina começa a ganhar um pouquinho de corpo, porque logo vai menstruar, né? Só que a grande maioria, assim, quando olha para trás, elas olham e falam, eu não precisava fazer dieta, né? Eu realmente não tinha por que emagrecer. E tem muitas que seguem assim o modismo de dietas, porque se a gente for analisar, não só hoje, mas de um tempo atrás, a gente vê que cada vez surge uma dieta diferente, não é? E são muitas. Fale para nós um pouco sobre isso. Então, isso linka um pouco com o que a gente falou agora há pouco, porque assim, se dieta funcionasse, por que a cada semana sai uma nova? Né? Existiria tipo uma dieta, todo mundo ia fazer, e se dieta funcionasse, todo mundo ia estar magro,
certo, né? Essas mulheres que buscam tanto por dietas, elas estariam magras. E não é isso que a gente vê, né? O número de pessoas com sobrepeso, obesidade, doenças relacionadas a isso, também o próprio aumento dos transtornos alimentares, que também começa com a prática de dietas, vem subindo assim numa velocidade muito grande. Então, até essa questão assim da própria prática de dietas, a gente fala que tem estudiosos que falam que funcionam como até um sedativo para as mulheres, porque muitas mulheres passam a vida toda fazendo dietas e aonde que elas poderiam investir essa energia se elas não tivessem tão preocupadas com a questão do corpo, da magreza, né, da beleza. Então, certo. E vamos falar sério, às vezes não é só a energia que se gasta, mas muito dinheiro também, porque existem dietas caríssimas para você poder fazer certinho. Mas no segundo bloco, eu queria conversar mais com você sobre quais as doenças que as dietas podem trazer ao longo do tempo na nossa vida. Pode ser? pode ser. Então a gente já volta. Fica aí, tá bom? Algumas coisas ficam melhores juntas. Voltamos com o Vida e Atitude. Hoje o nosso bate-papo é com a nutricionista Nayara Belmonte e nós estamos falando sobre nutrição. Nayara, no primeiro bloco nós já entendemos um pouquinho sobre o seu trabalho, não é? Falamos um pouquinho sobre as dietas e ficamos agora de falar sobre as doenças que algumas dietas podem trazer ao longo da vida de uma pessoa. Então, assim, a prática de dietas, tá? Dietas restritivas, assim, elas podem contribuir com uma alteração metabólica, então faz com que o metabolismo se lentifique ao longo, né, dos anos, tenha um aumento
da deposição de gordura, né, do percentual de gordura, ele vai aumentando também. Ou pode ocorrer um aumento de deposição de gordura abdominal, também uma alteração no perfil lipídico também, então alteração de colesterol, triglicerídeos. A prática de dietas, ela também pode fazer com que sim desenvolva ansiedade, depressão, então a própria insatisfação corporal também. E, além disso, as dietas, elas são um gatilho para um comer transtornado e também para transtornos alimentares. Né? Então, só esclarecendo, o comer transtornado é para aquela pessoa que sempre come cheia de regras, né? Ela come com culpa, com medo, acha que está errado, ou aquela pessoa tipo que comeu algo um pouco mais calórico e acredita que ela precisa ficar compensando isso no exercício, né? Então não chega a ser um transtorno alimentar, mas essa pessoa ela tem uma relação um pouquinho conturbada com a comida. Certo. Agora, a gente precisa cuidar, né? Você mesma falou no começo aqui, a gente precisa cuidar da alimentação, da nutrição e entender o que isso significa para o nosso corpo, para o nosso bem-estar. E eu sempre digo que o alimento aproxima as pessoas, né? Pode ver, você convida um amigo para um cafezinho, para um chá, para um almoço, enfim, é tão gostoso, né? Você se relacionar. E eu queria que você falasse um pouquinho, então, sobre essa questão do relacionamento, mas que começa já na nossa casa. Por exemplo, eu sou mãe. Se eu for fazer uma comida, eu vou influenciar aquele tipo de comida que eu vou fazer, eu vou influenciar os meus filhos para que eles tenham esse tipo de alimentação também? Sim, sim. A forma como, vou pegar a mãe como exemplo, né? Mas não só a mãe, mas os pais ali, que eles vão ser o espelho, né? Para os filhos e para a criança, vai influenciar. Eu posso aproximar, mas também posso... Sim, você pode fazer com que essa relação com a comida seja positiva desde a infância, ou também contribuir para questões negativas. Eu vou citar um exemplo que é muito comum. Então, às vezes, os pais, com a maior das boas intenções, por exemplo, serve o prato da criança e obriga essa criança a comer tudo até o final. Isso é errado. Isso é errado. Por quê, Clarice? Eu trabalho na linha do comer intuitivo. Então, você que é mãe, né? Você, por exemplo, você deu de mamar para o seu filho. Então, ele começou a mamar e você não ficava ali contando quantos ml de leite, né? Ele mamava, falava, não, chega, já mamou demais. Não tinha isso. E quando ele já estava ali satisfeito, ele largava, né, o teu peito e também a hora que ele estava com fome, chora e daí você colocava ele de novo, né? Então a gente nasce com esses sinais de fome e de saciedade muito claros, né? A gente tem isso, é uma sabedoria interna nata, né? Inata. E acontece que, claro, a gente vai crescendo, tem todo um estilo de vida super corrido hoje, a própria prática de dietas também nos distancia desses sinais internos. Mas, não fugindo muito do assunto que você puxou, a forma como os pais e a mãe se relacionam com a comida, ela influencia sim a maneira como a criança vai se relacionar. E terminando de contar esse exemplo da obrigação, né, de obrigar a criança a comer até o final, a pessoa vai crescer, ela vira um adulto e muitas vezes ela sabe já que ela está satisfeita, mas vem aquela vozinha e fala, não, eu não posso deixar a comida no prato. É errado, eu tenho que comer tudo até o final. Então ela vai de alguma forma negligenciando essa sabedoria interna, porque lá desde muito cedo ela era obrigada a comer tudo, né? A limpar o prato. Fala, né? Tem pais que falam, tem tanta criança passando fome, né? Você não pode desperdiçar. Claro, não é um incentivo ao desperdício, mas sim respeitar esses sinais do corpo. Nayara, e as pessoas chegam então para procurar a sua ajuda e chegam com os vícios alimentares e todos esses problemas até que você comentou aqui. Como se corrige isso? Então, a gente vai conversar muito, né? O meu atendimento ele é baseado praticamente assim num diálogo, numa conversa, para entender a história dessa pessoa com a comida, né? Envolve às vezes muitos aspectos familiares, claro que eu não aprofundo nisso, por isso que o trabalho é multidisciplinar, né? Ele é fundamental assim com essa abordagem, mas junto com essa pessoa a gente vai entender o que está disfuncional nessa relação.
né? O porquê? Será que ela está comendo por questões emocionais? Será que a forma como ela está comendo, né? O como ela está comendo é um comer muito distraído? Eu vou levantar esses aspectos junto com ela e isso vai ser trabalhado aos poucos. Então, é um trabalho assim mais de médio a longo prazo, porque não é uma questão só, você vai comer isso nessa quantidade, né? Vai trabalhar realmente, é um olhar mais amplo dessa relação com a comida. Então tem algumas técnicas, como eu falei, eu trabalho com o comer intuitivo e também o comer com atenção plena, né? Também tem algumas técnicas da TCC, que é a terapia cognitiva comportamental, dentro da linha da nutrição. Então, por exemplo, se trabalha, a pessoa acredita assim, como falar assim, eu sou uma gulosa. Então, quando a pessoa fala isso, é uma crença que ela tem, digamos, é um pensamento disfuncional que ela tem sobre ela. Ou quando ela fala assim, eu tenho que comer tudo até o final, esse também é uma outra crença disfuncional que ela tem ali em relação à comida. Então, o meu trabalho é fazer com que, identificar essas crenças e junto com a pessoa ressignificar isso. Sim, é um tratamento de dentro para fora. Exatamente. E começa aqui, né? Muita coisa tá na nossa cabeça mesmo. Agora, tudo bem, começa aqui, mas eu também tenho que saber no dia a dia o que comer, né? E sobre isso eu gostaria que você falasse pra gente no próximo bloco o que a gente pode comer, o que a gente não pode, como que é uma dieta saudável, né? Já que nós estamos focando aqui para as mulheres, é claro que todos devem comer de uma forma saudável, mas quem sabe você pode nos ajudar, então, trazendo algumas dicas, até de pratos, alimentos mesmo, que a gente pode ter no dia a dia para ter uma dieta bacana, uma dieta saudável no dia a dia. Pode ser? Pode ser. Legal, você que está aí com a gente, não sai daí porque a gente já volta, tá bom?
Voltamos com o Vida e Atitude. Hoje o nosso bate-papo é sobre nutrição. E quem está aqui para o nosso bate-papo é a Nayara Belmonte, ela é nutricionista. Nayara, eu queria saber de você agora o seguinte: qual é a alimentação ideal para o nosso dia a dia? Quais são aí os alimentos proibidos ou o que podemos nos permitir? Então, Clarice, é muito comum hoje em dia ter essa questão, né, do que é proibido e o que é permitido, né? Parece que tem uma lista desses dois tipos de alimento. E, na verdade, é melhor a gente trabalhar, assim, com alimentos com mais frequência e outros com menos frequência, né? Mas todos os tipos de alimento são permitidos e eles podem entrar na nossa alimentação. Então, assim, claro que a base da alimentação ela deve ser composta por alimentos mais in natura e minimamente processados, né? Então, quais são esses alimentos in natura? Aquilo que realmente vem da natureza, vem da terra, então desde frutas, verduras, arroz, feijão, ovos, leite, né? Diversos tipos de carne também. Tem os alimentos que a gente deve consumir com menos frequência, até tem um material muito rico do Ministério da Saúde, que é o Guia Alimentar da População Brasileira, e lá diz assim que tem essa classe dos alimentos ultraprocessados, que são aquilo que sempre vem, sabe, em pacotinho, que dificilmente você consegue reproduzir esse alimento na sua casa. Esses alimentos ultraprocessados têm uma quantidade maior de aditivos alimentares, corantes, conservantes, grandes quantidades de açúcares e gorduras também. Então, esse tipo de alimento, ele deve entrar com uma frequência bem menor. A gente deve evitá-los assim, consumir tanto em grandes quantidades como em grande frequência, mas não significa que eles são proibidos. Certo. Tá? E mesmo tem alguns destes que podem causar alguns problemas de saúde, como a gente vê por aí, né? Tantas pessoas com dor de estômago, gastrite, enfim, muitas doenças provocadas por uma alimentação que não é adequada. Sim, algumas doenças elas podem, a alimentação ela é um fator protetor do aparecimento de muitas doenças. É claro que você precisa avaliar daí o contexto, né, tanto financeiro dessa pessoa, de acesso a determinados alimentos, mas principalmente o que de repente vai causar uma doença ou começar a aparecer desconfortos gástricos, vai ser a frequência e a quantidade que esse indivíduo consome determinados alimentos, né? Então, quando a alimentação ela é pautada, baseada, né, usando essa palavra, em alimentos mais frescos, minimamente processados, dificilmente a pessoa ela vai ter problemas relacionados à alimentação, assim, né? Diferente de quando a pessoa tem um grande consumo de alimentos ultraprocessados ou de fast foods também, né? Que hoje o estilo de vida que a gente vem construindo de muita correria, muito trabalho, muito estresse, faz com que grande parte das pessoas opte por aquilo que é mais prático. E nem sempre o mais prático vai ser o mais saudável. Já que você falou em praticidade, correria do dia a dia, a comida congelada, muitas vezes a gente precisa levar ao micro-ondas. O que você acha disso? Micro-ondas podemos usar diariamente? Olha, não tem nenhuma comprovação científica de que o micro-ondas vai trazer mal para a saúde, né? Claro, falando em alimentos congelados, hoje existe, dependendo do tipo desse alimento congelado, ele deve ser evitado, né? Mas hoje tem também crescido a opção de alimentos congelados que são mais saudáveis também e que daí podem entrar com uma certa frequência. Certo. Que legal falar com você sobre nutrição, aprender mais um pouquinho contigo, Nayara. E eu agora quero convidar você para a gente alimentar um pouquinho a nossa alma, né? Você falou aqui de alimentos, me deu até fome. Mas a gente precisa também alimentar o nosso coração e a nossa alma. E é por isso que eu quero convidar a você e também aos nossos amigos que estão nos acompanhando para ler uma meditação. Pode ser? Pode. Então, a nossa meditação de hoje tem como título Maratona da Oração, e diz assim: você luta para manter uma vida de oração constante? Muitos de nós lutamos. Sabemos que a oração é importante, mas também pode ser francamente difícil. Temos momentos de profunda comunhão com Deus e depois momentos em que parecemos estar apenas passando pelos acontecimentos. Por que lutamos tanto em nossas orações? A vida de fé
é uma maratona. Os altos, os baixos e os platôs em nossa vida de oração são um reflexo desta corrida. E assim, como numa maratona, precisamos nos manter correndo. Do mesmo modo, continuamos orando. O ponto é, não desista. Esse é também o encorajamento de Deus. O apóstolo Paulo disse, orai sem cessar. E essa passagem nós encontramos em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17. Na oração, sede perseverantes. Em Romanos, capítulo 12, versículo 12. E perseverai na oração, em Colossenses 4:2. Todas essas afirmações carregam a ideia de permanecer firmes e continuar na obra da oração. Querido amigo, a oração é uma necessidade diária. Guarde isso em seu coração. Bom, terminamos o nosso programa de hoje bem felizes, né? Sabendo um pouco mais aí com a Nayara, alimentando a nossa alma com a meditação Pão Diário. Eu quero te agradecer por você ter vindo aqui no Vida e Atitude. Obrigada a você pelo convite. Que ótimo que você veio. E deixa os seus contatos, então. Então, tá bom. Eu vou deixar o meu e-mail, é nutricionista.nayara@gmail.com. O meu celular, o DDD é 41 98835 4021. Em Curitiba, eu atendo na clínica Espaço DR Corpo e Mente, que fica nas Mercês, no endereço Dom Alberto Gonçalves, 143. E também você encontra meu trabalho nas redes sociais, é só você colocar Pode Isso Nutri ou Nayara, com N de navio e I de igreja, Belmonte, que você vai achar Instagram, Facebook, YouTube e o site também. Nayara, obrigada. E para terminar mesmo, eu quero te presentear com esse devocional Pão Diário. Obrigada. A meditação que eu li está aqui, você vai poder reler, tá? São meditações para o ano todo, tá? Então, cada dia do ano você vai ter uma meditação aqui para ler, é uma publicação Pão Diário e esse daqui é seu. Obrigada. Obrigada. Parabéns Clarice. pelo seu trabalho. Obrigada. Querido amigo, obrigada pela sua companhia em mais um programa Vida e Atitude. Um beijo carinhoso para você e até o próximo programa.